Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu já fui apresentado, meu nome é Arthur Bruno, eu sou professor de História e de Geografia. Comecei recentemente, há 35 anos atrás, né? Ele me apresentou como deputado, mas na verdade eu costumo dizer que eu sou professor e eu estou deputado, exerço a função de deputado. Mas eu sou mesmo professor, nunca deixei de dar aula. E quando fui convidado aqui para dar aula na Academia Enem, eu gostei muito, porque eu admiro muito esse trabalho que é feito aqui com vocês. Bom, eu trouxe um tema que tem caído muito no Enem e também nos concursos públicos. Trouxe uma aula de atualidades sobre o Brasil. A ideia é a gente entender qual é o país que temos hoje, qual é a sua realidade geográfica, populacional, econômica, política. Vou falar um pouco da história do Brasil e nós vamos, no final, ver quais são as perspectivas desse país. Esse país tem futuro? Vamos ver, vamos debater, vamos mostrar os prós e contras e vamos chegar a algumas conclusões no final desta aula, ok? Então, eu quero que a gente aqui faça um debate, a gente possa pensar junto. Eu não vou apenas citar números, mas eu quero refletir o Brasil com vocês, tá bom? Então vamos lá. Estou chamando aqui essa aula de Brasil século XXI. Muito bem. A primeira questão que eu vou colocar aqui é a seguinte: o Brasil é um país rico, crescido economicamente, mas é um país extremamente desigual. E eu vou colocar aqui alguns números que eu quero que vocês me respondam. Eu quero dialogar com vocês. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: quantos países existem no mundo? 195. Vocês vão encontrar isso aí no texto, tá? Não precisa copiar nada, porque está tudo aí no texto de vocês. O mundo tem 195 países organizados como estados, com governos soberanos. Ok. Dos 195 países, o Brasil se classifica em que lugar em termos econômicos? O Brasil é o 7º maior PIB do mundo. Pessoal, o que é PIB, hein? Produto Interno Bruto. Muito bem. PIB é toda a riqueza produzida, comercializada, todos os serviços, tudo que se faz no país, em termos econômicos, é o que a gente chama de PIB. Então eu pergunto a vocês, o PIB do Brasil é grande ou pequeno? É grande, é enorme. Nós temos o 7º PIB do mundo. Então vamos parar com esse negócio de dizer que o Brasil é pobre. Vamos acabar com esse complexo de vira-lata, ok? O Brasil não é pobre, esse país é muito rico. Somos a 7ª economia do mundo. Muito bem. Apesar de nós sermos a 7ª economia do mundo, o Brasil é extremamente desigual. E eu vou colocar alguns dados aqui para provar isso. Vocês já ouviram falar de IDH? Já? Quer dizer o quê? Índice de Desenvolvimento Humano. Pessoal, que índice é esse? Esse IDH, ele mostra a qualidade de vida do povo. Ele mostra como é que vivem os brasileiros. Cada país tem o seu IDH. E o IDH, ele leva em consideração a educação, a saúde e a renda per capita. O que é renda per capita? É o PIB dividido pela população. Aí eu vou saber qual é a renda média de cada habitante do país durante o ano. Isso é a renda per capita.
eu somo a renda per capita, os números da educação, os números da saúde, e o número mais importante da saúde é a expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida do brasileiro hoje? 74 anos. O brasileiro que está nascendo agora, ele vai viver, em média, 74 anos. Isso é o que a gente chama de expectativa de vida. Está melhorando muito. Eu pergunto a vocês, uma curiosidade. Quem vive mais? Homens ou mulheres? Há mais homens ou mulheres no mundo e no Brasil? Mulheres. No Brasil, nós temos 4 milhões de mulheres a mais do que homens. E isso é bom ou é ruim? Depende do gosto, né, pessoal? Aí depende do gosto, né? Mas vem cá, por que que há mais mulheres do que homens no Brasil? É porque as mulheres nascem em maior quantidade? É por isso, é? Não! Nasce mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres. Mas por que que tem mais mulher? Porque as mulheres vivem mais. E por que que as mulheres vivem mais? Porque as mulheres se preocupam mais com a saúde. As mulheres bebem menos, fumam menos, têm menos vícios, vão mais ao médico, cuidam da saúde melhor, se alimentam melhor do que os homens. E os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Por isso que há mais mulheres do que homens. Muito bem, presta atenção. Para a gente saber qual é o IDH de um país, esse número ele vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, melhor é o IDH. E a qualidade de vida é melhor. Quanto mais perto de 0, o IDH vai ser pior. A qualidade de vida também é pior. Entenderam? O Brasil tem 0,73 de IDH. Somando os números de renda per capita, que mais? De educação e de saúde. Pessoal, acima de 0,7 é considerado um bom IDH. Então o Brasil tem um bom IDH. No entanto, mesmo tendo bom IDH, o Brasil é o 85º país do mundo em IDH. E são quantos países no mundo? Quantos? 195. Olha que contradição. O Brasil fica em que lugar entre os mais ricos? 7º. Mas em qualidade de vida nós somos o 85. Apesar de ser um bom índice, mas ainda está muito atrás dos demais países, ok? Um outro dado muito interessante é o índice de Gini. O que é o índice de Gini? Esse índice, ele mede a concentração da riqueza de um país. Ele também é entre 0 e 1, só que ele é o contrário. O índice será 1 quando uma pessoa do país tiver toda a riqueza do país. Ou seja, isso não existe, né? Uma pessoa ter toda a riqueza do país. Isso é o índice 1. Quanto mais perto de 0, significa dizer que a renda é melhor distribuída. Como é que eu chego a esses números? A gente vai ver. Os 10% mais ricos têm quanto por cento da riqueza do país? Os 40% mais pobres têm quanto por cento da riqueza do país? Com esses números, eu chego ao índice de Gini. Qual é o índice de Gini do Brasil? 0,52. É o 12º pior índice de Gini do mundo. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que só tem 11 países
que tem uma renda pior distribuída do que o Brasil. Pessoal, e é porque está melhorando muito, hein? Um dia desses, alguns anos atrás, o Brasil era o quinto pior em concentração de renda do mundo. Qual é a conclusão que eu chego então? É que o Brasil é um país rico, é crescido economicamente, é a 7ª economia do mundo, mas é um país onde a riqueza está concentrada nas mãos de uma minoria. E é porque nos últimos 12 anos a renda foi melhor distribuída. Tá claro isso? Tá bem entendido? Muito bem. Olha a situação do analfabetismo. É outro grave problema. O Brasil tem 13 milhões de analfabetos. Quem é o analfabeto absoluto? É todo aquele que tem acima de 15 anos e que não sabe ler ou escrever 2 linhas. Esse é o analfabeto. No Brasil, nós ainda temos 13 milhões. Isso significa 8,6% da população acima de 15 anos. É grave. Nós somos o 9º da América Latina em analfabetismo. Perdemos para países muito mais pobres do que o Brasil. Em 1970, o Brasil tinha 30% de analfabetos. Portanto, há 44 anos atrás, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, em 1970 do futebol, nós tínhamos 30%. Baixamos muito, hoje é 8,6%, mas esses números ainda são vergonhosos. Concordam? Muito bem. Então, eu quero agora discutir com vocês quais as causas da desigualdade. Vamos pensar juntos. A primeira pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: será que a causa principal das desigualdades no Brasil é a questão geográfica? Será que o nosso problema é um problema de natureza? Será que o problema do Brasil é um problema físico? Sim ou não? Sim ou não? Pensa. Vamos raciocinar. Pensa comigo. O Brasil é um país grande ou pequeno? Pessoal, quantos países tem no mundo, hein? 195. Pois bem, de todos esses países, o Brasil se classifica em que lugar? Em área, superfície, tamanho. O Brasil é o 5º. Só tem 4 países maiores que o Brasil. Vamos ver quais são. Qual é o maior país do mundo em área? Rússia, 17 milhões de quilômetros quadrados. Segundo lugar, Canadá, 9,9 milhões de quilômetros quadrados. Terceiro lugar, China, 9,5 milhões. Quarto lugar, Estados Unidos, 9,3 milhões. E em quinto lugar, o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tudo bem. E o Brasil, sendo enorme, isso é bom ou ruim para o nosso desenvolvimento? É ótimo. É maravilhoso a gente ter um país tão grande. Quer ver? O Brasil tem rios de planalto? Tem, não tem? E os rios de planalto são importantes porque eles possibilitam a existência de hidrelétricas.